o Gabinete de Estudos da Universidade Católica. Este Gabinete de Estudos, que lança regularmente estudos macro sobre a nossa realidade económica, veio a público indicar que nos últimos 10 anos houve uma poupança, diria, em divisas de cerca de 320 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares, e que foram aplicados em programas de investimento público cerca de 90 e poucos bilhões de dólares, o que permite dizer que haveria uma poupança de cerca de 200 mil milhões de dólares que deveriam estar em algum local investidos e guardados. E é muito dinheiro. Este dinheiro permitia-nos viver muito mais de 10 anos, mas muito mais de 10 anos. Onde é que está este dinheiro? Onde é que o governo angolano colocou este dinheiro? Eu vou aos últimos 4 anos. Deixo os 10. Os últimos 4 anos permitem-nos ir ao diferencial entre o preço real do petróleo e o preço de referência do Orçamento Geral do Estado, e houve uma poupança de cerca de 37 mil milhões de dólares através deste elemento de poupança. Também um outro fundo, criado em 2010 e começado a ser aplicado em 2011, permitiu fazer aqui poupanças de cerca de 93 mil milhões de dólares, um fundo efetivo previsto no Orçamento Geral do Estado desde 2011. O que permite, só nos últimos 4 anos, uma poupança de cerca de 130 mil milhões de dólares. Onde é que está este dinheiro? Onde é que o governo angolano colocou este dinheiro? Como é que é possível nós virmos a público com o desplante de dizer que a baixa do preço do petróleo é que explica a crise, quando os bilhões desaparecem e quando nós sabemos efetivamente o que é que está a ser a atitude da governação em relação à má gestão daquilo que é a coisa pública? E, efetivamente, nós temos tentado dar sugestões na Assembleia e em termos públicos. Quais são as contribuições da Unita? Primeiro é preciso fazer a identificação das causas. E há uma série de causas que saltam à vista e que, se não forem alteradas, não adianta muito nós virmos aqui com discursos bonitos, porque vamos caminhar para a degradação contínua. Eu dou o primeiro dos exemplos. Não há transparência na governação. Nós aprovamos orçamentos gerais do Estado, mas não os fiscalizamos de forma adequada. E o primeiro Instituto de Fiscalização, a Assembleia Nacional, é direcionada a uma limitação de fiscalidade. Nós estamos limitados no nosso poder de fiscalização. E limitados por quem? Por um acórdão quase que encomendado pela bancada do MPLA, que dirigiu uma carta ao Tribunal Constitucional a perguntar se era possível os deputados exigirem a presença dos ministros para determinado tipo de respostas. E se era possível determinado tipo de fiscalização. E o Tribunal Constitucional, em resposta a este pedido dos deputados, diz: não, não é possível. É possível só com a autorização do chefe do Executivo. Portanto, veja a aberração. O Executivo gera os nossos dinheiros públicos, e limita-nos a capacidade de fiscalização. E quando nós entendemos que há uma menos boa fiscalização, uma menor qualidade de aplicação, é preciso que o chefe do Executivo esteja de acordo, porque senão não é possível fiscalizá-lo. Ora, isto é uma terrível aberração e limitação das nossas competências. Ainda não apresentou Mas o governo uma proposta de solução. Tem que se caminhar, efetivamente, para uma outra atitude. Uma atitude de transparência efetiva e de prestação de contas perante o cidadão. Um outro elemento. Nós temos um governo gastador, a todos os níveis. Nós temos uma das obras mais caras do mundo. Os planos de investimento público são caríssimos. As estradas de Angola são das mais caras do mundo. Pergunto porquê. Viver em Angola, são índices conhecidos, os hotéis caros, a alimentação cara, tudo o que é de consumo é excepcionalmente caro. Porquê? Porquê que os angolanos precisam de ir comprar a Namíbia? Um país com menos potencialidades. Porquê estas questões? Porque não há fiscalidade. Porque os índices aplicados aos ganhos dos produtos não têm controle. Já e não têm controle porquê? Mas diga-me lá, porque nós em Angola quais são temos as propostas os de solução da governantes... UNITA em relação a essas questões que está apontado? Simples, caro diretor, nós temos que ter a consciência de que temos um problema sério e um problema real. E nós, para abordarmos este problema sério e problema real, não podemos esperar que o apertar dos cintos se destina só aos outros. A casa do vizinho pode apertar o cinto, mas a minha continua na bonança. Nós temos, primeiro, que aprender a discutir de uma forma aberta
Nós temos que levar o problema, efetivamente, à Casa Comum, à Assembleia, sem limitações. E identificar os problemas, e identificados os problemas, assumirmos que temos que mudar a nossa cultura de comportamento. Nós temos uma cultura de comportamento absolutamente errada. Mas quais são as receitas da gravíssimo. UNITA para a crise? Olha, primeiro, já lhe disse aqui, efetivamente, permitir a fiscalidade dos atos do governo, sem restrições. Segundo, nós temos que efetivamente ter a cultura dos concursos públicos. Nós temos que ter a efetiva aplicação das leis, onde o governante não deve ser o primeiro negociante consigo próprio. Nós temos um país onde os empresários foram praticamente destruídos na sua vocação de empresários e substituídos pelos empresários políticos. Hoje, os grandes interesses económicos de Angola estão interpretados pelos grandes decisores políticos. E isto é violação da lei. Não há fiscalidade. Quem é que pode, num ministério, onde o ocupante do ministério, a posição primeira, é interessado nos negócios que ele próprio assina e depois pedir ao fiscal, a um humilde fiscal, que faça a fiscalização de determinado tipo de obras? Perde o emprego. Ora, como vê, é toda uma política, toda uma cultura, todo um comportamento que tem que ser alterado. Também vamos até a estrutura da justiça. Nós temos leis, aprovamos leis no sentido do combate à corrupção, no sentido da transparência absoluta. Mas quais são os casos públicos dos grandes atores envolvidos nestas violações trazidas aos tribunais? Nós temos um país onde a cultura da impunidade é que faz a regra, é que faz a lei. Portanto, nós temos que mudar completamente toda esta postura. Muito bem. E não é que nós não conheçamos isto, não é que nós não proponhamos isto. Mas, efetivamente, não há de quem interpreta o reconhecimento de que temos que mudar. Deputado João Pinto, há aqui uma questão que o Presidente da Bancada Parlamentar da UNITA coloca, que é a questão o que a UNITA fez ao longo da história em dilapidar recursos públicos que o Estado não pode explorar para destruir o país e até acusarem pessoas, como também já tentaram dizer no Clube Capa que eu era estudante e o Adalberto dava-me dinheiro, veio demonstrar um problema moral que a UNITA tem. A UNITA vive um problema moral de querer desacreditar as pessoas, querer sujar a imagem das pessoas, querer injuriar as pessoas, com a dúvida. A UNITA é um partido de criar dúvidas. É curioso, está aí um homem que é da oposição, que é o deputado Mial, não vive no Talatona. É um homem simples que aí está e combateu. Este homem que aí está sempre esteve na causa do Estado, é interessante. E há pessoas ligadas à UNITA que contribuíram para a destruição do país e vivem no Talatona. Isso ele não diz. Como é que conseguiram isso? Se calhar com os diamantes, não? Com os tais 12 milhões de dólares por ano que a UNITA tinha, que construíram escolas e hospitais. Ou seja, uma oposição como esta, este discurso da UNITA, não vai a lado nenhum. Por quê? Porque é um discurso que só quer virar-se contra a maioria, querer desacreditar. Quando se dirige a ela, vem com o discurso da vitimização, da intolerância política. Ora, quem não tolera os outros, quem vive a querer difamar ou desacreditar os outros é a UNITA. Muito bem, tem a palavra. Disse um conjunto de coisas que, de respeito, comunica, mas não diz as coisas com a exatidão técnica, não é? O deputado Adalberto fala de bilhões, faz contas que não me parecem correta pelas seguintes razões. O deputado Adalberto esqueceu-se que o país reconstruiu mais de 12 mil quilómetros de estrada, fez cidades de raiz que nem o regime colonial deixou, milhares de pontes e pontecos destruídas, escolas e habitações que não existiam. O deputado Adalberto seria mais coerente se, depois de ouvir o debate dos líderes, dos candidatos da UNITA à liderança da UNITA, que diziam que a UNITA, no período que obteve a exploração de recursos, dava uma volta de 12 milhões de dólares por ano. Eu só vou multiplicar 12 milhões de dólares por ano vezes 10, dá 120 milhões de dólares por ano. Veja bem o que veja durante esse período, mas é que a UNITA, que só tinha 12 milhões de dólares por ano, conseguiu contribuir para
levar este país até 2002 completamente desestruturados. É óbvio que o meu colega fez as suas contas, teve as suas fontes, mas o Ministério das Finanças e no debate sobre o orçamento já procurou mostrar isso. Esses cálculos são cálculos que entende-se, cada economista, cada pensador faz as suas finanças, mais propriamente, é muito interessante. Eu represento o partido que sustenta o governo. E outra coisa é termos em conta o cuidado que se deve ter quando se diz que o dinheiro desapareceu. As reservas internacionais líquidas dependem da diferença, do superávit resultante da venda do preço do barril de petróleo. Ora, num período em que há poucas receitas, nesse caso superávit, ela diminui. E mais, isto de fazer esses cálculos que me parecem incorretos não é um raciocínio tecnicamente aconselhável, pelas seguintes razões. A primeira razão é que o facto de haver um fundo que seja disponibilizado para investimentos não quer dizer que as verbas que lá existem têm que ser retiradas. Não. Ela continua a fazer seus investimentos e também não é como muitos pensam que o dinheiro tem que se tirar e vai para o bolso de A ou de B. O país de 2002, o país de hoje, não é o mesmo país. Não é um discurso bonito, é realidade. Os dados estatísticos falam por si. Não vamos aqui, o caminho de ferro reabilitado não foi reabilitado com a ajuda de A ou B. É o Estado angolano que procurou criar os mecanismos para a reconstrução. A criação das centralidades, das cidades e das zonas onde muitos dos que contestavam o sistema e que sempre puseram em causa a ordem, hoje vivem, foram feitas por esse governo. Ora, é verdade que o facto de haver mais problemas ou haver mais redução da receita levanta sempre a questão de saber onde vai o dinheiro. Como é óbvio, mas o dinheiro num país como o nosso, completamente destruído e que está a ser reabilitado, só quem não esteve atento à discussão sobre o relatório sobre a diversificação da economia, só quem não esteve atento sobre a questão da reconciliação nacional e unidade, que foi um tema que foi debatido e o relatório está aí. E quantos ex-soldados das falas foram incorporados e que nunca contribuíram para a Segurança Social e Forças Armadas de que recebem este dinheiro? Essa discussão que, às vezes, a UNITA traz discussões sem ter em conta a sua responsabilidade histórica naquilo que é a destruição das infraestruturas que foram reconstruídas nesse período, para depois querer vitimizar-se. A UNITA também vem com o discurso de que há uma imprensa, a imprensa pública não discrimina, também traz o discurso que é sempre de vitimização. Mas a UNITA tem uma rádio que, curiosamente, que tem o condão de achincalhar, de ridicularizar as pessoas. Já agora, a Rádio Nacional, a televisão pública de Angola, a UNITA passa a sua informação, os seus dados. Não podemos confundir a campanha eleitoral permanente e o papel de quem governa que deve informar. Agora, quando há debates, quando há informação institucional, ela é feita. E devemos também evitar o discurso permanente de querer desacreditar tudo. Quando se fala de reconciliação e unidade nacional, pressupõe o respeito também pelas leis existentes. A presunção da inocência é uma garantia constitucional que se aplica à UNITA, que beneficiou sobretudo seus dirigentes, e neste período o Adalberto era o que fazia a propaganda da guerra na Europa, era o porta-voz da UNITA na Europa, e que agora fala como se nos tratasse de um cidadão que sempre teve uma lisura em respeito com a segurança nacional e com as instituições. Vamos deixar a hipocrisia, vamos manter a urbanidade, vamos discutir os problemas, dar solução e não querer agitar as águas para desacreditar as instituições. Já para concluir a questão que o Adalberto Costa Júnior coloca em relação à fiscalização dos atos do governo. A fiscalização ocorre. Vai poder a fiscalização ocorre. A fiscalização ocorre. O que o Adalberto mais uma vez procurou mostrar aqui é o fraco domínio técnico dos conceitos sobre fiscalização. Há três tipos de fiscalização. Há o autocontrole ou o controle da administração, que é feito pelo titular do Poder Executivo aos seus ministros, é feito pela Inspeção Geral da Administração do Estado e pelas inspeções dos ministérios. Há o heterocontrole, que é um controle autônomo, que é feito
feito pelos órgãos de soberania. O controle judicial, que é feito pelo Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, pelo Supremo Tribunal e pelos outros tribunais de hierarquia inferior. E há o controle político. No controle político, num sistema de governo de matriz como a nossa, o que é que exige? Exige que há um governo unipessoal em que o Presidente da República é o chefe de Estado e titular do Poder Executivo, que tem poderes, que delega os poderes aos seus ministros. Ora, no quadro da nossa Constituição, nós tínhamos uma norma, um regimento, que previa mecanismos de fiscalização que não coincidiam com o sistema de governo, que é um sistema de governo parlamentar, em que há uma relação entre a maioria parlamentar e o governo, o que significa dizer que não há aquilo que se pode chamar de responsabilidade política direta do Executivo ao Parlamento. Há uma responsabilidade condicionada à fiscalização quando se aprova o Orçamento Geral do Estado, quando se aprova a Conta Geral do Estado, o relator da execução financeira, quando se fazem as autorizações legislativas. É isso que ocorre regularmente, até porque na nossa história recente já aprovamos as Contas Gerais do Estado. Quando a Inglaterra, que é uma nação tão antiga, os seus representantes vieram mostrar que também tem uma experiência que só nos últimos 5 anos começaram a fazer a fiscalização da Conta Geral, para dizer que há fiscalização em Angola. Agora, o Adalberto pode ter razão quando diz que os deputados do MPLA, não, foi um conjunto de deputados que, num período em que havia uma dúvida, porque estavam a executar a Constituição, a prática do sistema de governo, não podia continuar com o sistema de governo semipresidencial. Então, deputados que levantavam a seguinte questão, na altura, os ministros podiam ser interpelados, ou seja, poderiam ser chamados no Parlamento, em plenário, por serem questionados. Ora, o Tribunal, e é uma dúvida no Estado de Direito Democrático, quando temos dúvidas sobre o funcionamento do sistema, a única forma que se tem é recorrer ao Tribunal. Como a Casa já fez, como a UNITA já fez, a recorrer ao Tribunal Constitucional pedir a interpretação. O Tribunal interpretou. Nem todos nós, até, deixa que eu lhe diga, tecnicamente concordamos, mas as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. Mas o Tribunal não disse que deixa de haver fiscalização. O Tribunal disse que não pode haver o modelo de fiscalização como acontece no sistema de governo semipresidencial, onde o governo pode ser responsabilizado no Parlamento. O que pode haver no nosso pode haver sim, comissões parlamentares de inquérito, embora o acórdão tenha dito que a Comissão Parlamentar de Inquérito é inconstitucional, mas ele consta da Constituição. E é preciso que, na reflexão para a adequação do regimento, procuremos concretizar. E no Parlamento, o deputado Adalberto... Já para concluir... Não, para dizer que tem havido fiscalização, porque o deputado Adalberto, o deputado Miel está aí, levantam questões a colegas nossos que o acórdão até dizia que nem se podiam fazer perguntas. E nossos colegas fazem perguntas, ou nós colocamos questões, que são questões tão profundas que os ministros respondem. Ou seja, a prática parlamentar é essa. Tem havido fiscalização. Não nos moldes do sistema do governo anterior, em que havia a responsabilidade do governo diretamente no Parlamento. Tem a palavra o deputado Adalberto Costa. Muito obrigado. Para ajudar aqui o meu colega deputado João Pinto, os dados que eu há pouco citei são do Ministério das Finanças de Angola. Nomeadamente, esta reserva estratégica financeira petrolífera para infraestruturas de base, em 2011 foram 20,8 mil milhões de dólares. Em 2012, 28 bilhões. Em 2013, 24,5. Em 2014, 19,8, que totaliza 93 mil milhões de dólares. São dados do Ministério das Finanças. E repare, nós não precisamos de viajar para antes de 2002 para justificar verbas de 2011 a 2014. De 2011 a 2014 não havia guerra. Felizmente, estávamos em paz. Onde é que está esse dinheiro? É o que eu pergunto. Ninguém tirou aqui números da sua cabeça. São dados publicados. E, efetivamente, nós não podemos continuar a pensar que nós podemos recuperar de uma situação de crise, de desafios extraordinários, se nós continuarmos a ter um comportamento de desvios, de depredação da riqueza pública, de, efetivamente, uma péssima gestão, de falta de transparência na governação e todas estas questões associadas a uma limitação da fiscalização. Porque, efetivamente, nós temos obras que, quando há eleições, elas são feitas. As estradas são um dos melhores exemplos que nós temos. Hoje, quem caminha daqui para Benguela encontra 300 buracos enormes pela estrada. Não faz sentido. Se for pelo Dondo para o Ambo, é muito pior. São muito mais de 1000 buracos numa estrada que
que foi orçamentada nos últimos orçamentos gerais do Estado e que teve gastos de muitos milhões de dólares de estrada extremamente cara. E porquê que isto ocorre? Isto ocorre porque não é fiscalizado. Isto ocorre porque há uma burguesia que se está a criar através destes programas de investimento público com desvio de verbas. E não há responsabilização. Podemos construir um país assim? A situação social que nós temos hoje, má, advém também desta política, desta cultura de comportamento. Nós queremos uma mudança. Queremos identificar as causas, mas elas devem ser compartilhadas. Se quem está no governo diz o que acabou de dizer aqui o meu colega João Pinto, que para me responder a questões concretas, foi há 15 e há 20 anos atrás, tergiversou, foi à Europa, falou da Rádio Despertar, falou de questões que não têm nada a ver com a abordagem específica que aqui foi feita, é óbvio que nós, neste tipo de debates, ficamos com a complicação a quem nos ouve, de poder entender efetivamente quais são os grandes constrangimentos da nossa economia e como é que nós podemos encontrar soluções. Porque, efetivamente, nós temos que ter a capacidade de reconhecer que alguma coisa não correu bem. Porque as cidades, algumas obras que foram feitas, são reconhecidas, algumas destas obras foram orçamentadas. O MPLA e o Governo disse uma coisa interessante, que é a capacidade do Governo reconhecer que algumas coisas não foram feitas, mas há também, o Governo e o MPLA também dizem que a oposição também tem dificuldades a reconhecer que muitas coisas foram bem feitas neste país. Por acaso veio a seguir de eu ter afirmado que há coisas que se fazem, mas fazem-se muito poucas com o dinheiro que se gasta. Caro jornalista, os orçamentos gerais do Estado de Angola são muito elevados. Nós temos que ter a consciência deste facto. Nós temos um país irmão, que é Moçambique, e o país irmão, que é Moçambique, tem orçamentos que andam a cerca de 1/5 daquilo que é os orçamentos de Angola. E têm algum tipo de realizações que, em muitos casos, têm reconhecimento internacional superior. Mas não é isso que os moçambicanos dizem, deputado, não é isso que os moçambicanos dizem, fazem muitas críticas também. E, naturalmente, eles têm a intenção de ter para eles o melhor. O que eu quero dizer é que o Orçamento Geral do Estado é muito grande e este orçamento deve realizar mais do que aquilo que tem sido feito. E de onde vêm, efetivamente, as excepcionais fortunas dos empresários políticos deste país? Questionemos. Vamos estudar a situação. Nós temos todos uma origem, na sua maioria, pobre. Se formos fazer o estudo da trajetória, a esmagadora maioria destes governantes é de origem humilde. Mas não é negativo. Não é negativo. Diga uma coisa, mas e hoje, são ricos, as pessoas são ligadas ao MPLA, ou existirão pessoas da oposição que também são ricos, acumularam riqueza? E como é que é acumular essa riqueza? Eu começo por esclarecer que a acumulação de riqueza, se é feita através de ganhos transparentes, é muito bem-vinda. Aqui ninguém é contra os ricos. Agora, nós não podemos continuar a confundir governação daquilo que é público com interesses privados, com desvios, com não prestação de contas, com falta de transparência e ainda por cima, a não prestação de contas públicas. Está bem, deputado, mas não é isso que disse. Isto é inquestionável. Levantou uma questão, estava a levantar uma questão interessante. Não, espera, a própria primeira pergunta, onde é que está o nosso dinheiro? Não, mas estava a levantar uma questão muito interessante e eu vou aproveitar para a pergunta. Dizia que se nós formos fazer uma análise, todos nós, a maioria das pessoas... Tem uma origem humilde. Sim, e há pessoas também ligadas à oposição que também tiveram essa origem humilde. E hoje ostentam sinais exteriores de riqueza. Porque é que nos questiona também essa questão? E questiona-se, e quando nós falamos da questão da corrupção, do enriquecimento, há como se uma análise seletiva. Caro jornalista, não me vai levar por essa via, porque não tem fundamentação. Não tem fundamentação. Baseando-se naquilo que diz que se for questionar a origem das pessoas... Nós temos no nosso país governantes que efetivamente têm o controle absoluto daquilo que é a riqueza. Não está a responder a minha pergunta. Esta é a resposta objetiva, claríssima. Não, mas eu fiz-lhe uma pergunta muito clara. E porquê? E de onde vem efetivamente esta riqueza? E como é que nós podemos fazer uma boa governação do país continuando a enverdar por este tipo de comportamento? 2, vai-me dizer que há pessoas ligadas à oposição que têm bem-estar? Ainda bem. Ainda bem que têm esse bem-estar. Sem dúvida nenhuma. Repare que eu não falei de pessoas que estão na governação. Pessoas que não estão na governação, que têm o seu bem-estar, certamente tiverem o seu trabalho para poderem chegar a este bem-estar. Quem está na governação
Adalberto Costa Júnior. Sim, deputado João Pinto, tem a palavra. O grande esforço que o Estado angolano tem feito, sobretudo o Executivo angolano tem feito, está demonstrado a tal preocupação em investir no setor agrário. Basta irmos para a Resolução 25/15, que aprova as recomendações ao Orçamento Geral do Estado, bem como se formos ver também o Orçamento de 2016. Ou seja, o deputado Miau levanta uma questão que é oportuna e ele levanta constantemente, assim como alguns deputados da UNITA. Só que todo o investimento que se foi fazendo neste país ao longo desse tempo para podermos termos um setor agrícola forte e o investimento na agroindústria foi a desminagem. Como é que você pode diversificar uma economia num território que dizia-se na altura que havia um tanto número de minas quanto número de pessoas? Ou seja, para dizer que o esforço foi feito. A criação dos caminhos de ferro para Malange, da linha o caminho de ferro de Luanda a Malange, do Lubito ao Luau, é este grande desafio. Agora sim, diga-se de passagem que o investimento privado, e a recomendação vai nesse sentido, que diz que sobre o setor agrário, que sejam previstas nos próximos orçamentos verbas para investigação científicas nos subsetores da agricultura, pecuária, silvicultura e floresta, mormente para análise de solos, espécies animais e de plantas adaptadas às condições adafoclimáticas do país, para assegurar uma elevada rentabilidade e qualidade da produção nacional. Sejam canalizadas apoios necessários e prestadas garantias do Estado aos empreendedores angolanos de pequena, média e grande dimensão que desenvolvam, tenham objetivos, projetos viáveis no âmbito da diversificação da economia nacional. Ou seja, nós não podemos falar da diversificação da economia se nós não olharmos para a história econômica da Angola. Durante muito tempo, a história econômica da Angola, até 1974, que é o período em que a exportação do petróleo aumentou, e o país entrou naquele período de transição para a independência. A proclamação da independência e de 75 a 91 é um período que me esquecer, de 92 a 2012 para entrar em guerra. Só de 2012 à atualidade é que o Estado investiu em infraestrutura, investiu em recursos, esses quadros em quantidade, mas também em qualidade. Porque grande parte dos quadros hoje que os partidos políticos da oposição têm, que são jovens, estudaram no período de 2002 a 2012. Muitos quadros que vieram da Jamba ou que vieram das zonas controladas pela UNITA entraram para as universidades públicas, para demonstrar o quê? Que o país, gradualmente, não é numa década que se resolve todo o problema, não. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1958, 13 anos depois, começou a ter aquilo que se veio chamar depois da União Europeia. Mas, até hoje, a Europa subsidia a agricultura, quando levanta até questões de concorrência. Nós temos uma multiplicidade de problemas. Um país completamente destruído, um quadro de recursos humanos que o período colonial formava uma minoria muito reduzida, e o pós-independência foi a guerra civil. Agora sim, estamos a investir, por isso é que multiplicou-se o número da universidade de 2008 à atualidade. Em todas as capitais de província não existia em Angola. Ora, é este desafio de uma sociedade mais crítica e mais exigente que, como tem dito o professor Carlos Feijó, cada vez mais vai contribuir para a tal boa governação. Porque você não pode falar de boa governação num país que tem uma oposição que, quando perde as eleições, diz que houve fraude, mas está no Parlamento. Também boa governação é o compromisso de quem perde as eleições reconhecer as instituições e não querer subverter as instituições. Boa governação também é o respeito pelas instituições, é o compromisso político, quer dos acordos, quer até da urbanidade do tratamento ou respeito ao Presidente da República e às instituições. É isto que nós achamos boa governação também, só o respeito pela legalidade. No entanto, é importante que se diga neste país, nós somos um dos únicos países da África que teve a hombridade de contrariar até o direito internacional em aprovar uma lei da amnistia para garantir a reconciliação nacional. Ora,
O desenvolvimento econômico não pode ser feito como um discurso de perseguição de ricos contra pobres. Já para concluir, deputado João Para Pinto. dizer que todo o desafio da diversificação da economia só é possível em consequência das políticas que este governo, que este executivo foi praticando. Mas agora temos lutado, e esta crise, e aqui o deputado Miau e o deputado Adalberto levantam mais essa questão, a crise veio despertar-nos também, deve-se dizer, porque em 13 anos de paz, pela primeira vez tivemos um choque daqueles que veio despertar calar as nossas mentes e termos que reconduzir e rever, como aconteceu o ano passado, até certos investimentos, mas as infraestruturas estão. A manutenção dela deve ser feita, deve ser garantida para que o país continue a desenvolver. É a palavra, deputado. Pronto, pode responder. Só dá uma parte, deputado Miau, depois vai responder. Portanto, relativamente à questão que o deputado João Pinto levanta sobre esta questão da fraude, contestando, portanto, a má governação, eu devo dizer o seguinte: o problema das eleições. Neste momento nós temos, portanto, os órgãos de comunicação públicos que passam 24 sobre 24, 365 dias no ano, a fazer a propaganda de um só partido. Não é? Vai-me dizer o seguinte: qual é a mensagem que chega de facto ao eleitor? A deste partido que está na televisão, que está na rádio 24 sobre 24 horas, ou os partidos, portanto, que estão ausentes nessa rádio e nesta televisão? É a mensagem do partido no poder. Isto tem influência nos resultados das eleições. Portanto, a fraude não é só a manipulação dos resultados. Isto também é fraude. Por outro lado, é a utilização dos dinheiros. Quando foi das últimas eleições, nós recebemos o dinheiro já praticamente em cima das eleições, que não dava sequer para fazer uma encomenda lá fora e importar material. Quando o MPLA, não é verdade, porque é ele que distribui o dinheiro, é ele que o usa, fez as suas encomendas com a antecipação necessária. Isto influencia nos resultados ou não influencia nos resultados? Portanto, a fraude não é só a manipulação dos resultados, portanto, através da contagem dos votos. Neste momento, e é bom que o MPLA, portanto, entenda isso, porque se queremos, portanto, funcionar em conjunto, em concertação, ele tem que entender que estas coisas têm que ser ultrapassadas. Têm que ser ultrapassadas, porque se não se ultrapassar isso, não há entendimento. Por exemplo, nós acabamos de assistir o julgamento do Ganga. O Ganga não, o indivíduo que matou o Ganga. Quer se queira, quer não se queira, o indivíduo matou, é homicídio. Voluntário ou involuntário, é homicídio. Este indivíduo não pode ser nunca absolvido como foi. O que quer dizer que a própria justiça está inquinada. Portanto, se o MPLA não se predispõe a discutir e a resolver estes problemas, não pode esperar do nosso lado colaboração em outras matérias. Todos nós somos patriotas, somos filhos dessa pátria, todos nós queremos a concertação do país no sentido de que ele possa evoluir. Não é? Mesmo nós que já temos 64 anos, estamos a ir, mas temos filhos, temos netos e queremos bem deste país. Mas é preciso que, de facto, estas questões fundamentais se resolvam. Muito bem. Tem um minuto para depois passar para o só para dizer, deputado Miau, que na campanha eleitoral os partidos políticos têm 5 minutos, o MPLA tem o mesmo período. No entanto, o MPLA tem atividade e acredito que a Rádio Nacional e a TPA passam informações dos partidos da oposição e até passa informações. Então, eu pessoalmente e vejo líderes da oposição, vejo e ouso até há outras formas de comunicação que não é só a rádio pública e a televisão. Agora, não podemos confundir a campanha eleitoral e a propaganda diária dos partidos que estão a competir com a governação que tem políticas e tem ações que deve divulgar. Essa é outra coisa. A questão relativa à justiça... Estamos a falar dos partidos. Sim. A questão relativa à justiça... A ideia é que passamos ao dossiê político. Não estamos na questão económica, não? O dossiê político vamos depois do intervalo. Mas eu estou responder, espera um minuto. Eu estou a querer trazer também aqui uma... Não, vai trazer. Sim, mas para concluir, deputado... Não, vai falar... Para dizer que concordo consigo, deputado Miau, que todos nós queremos o melhor para Angola. Podemos ter perspectivas diferentes, temos que nos unir e não fazer com que aquilo que nos separe atice o afastamento das nossas relações, até porque a história provou que só unidos superaremos as nossas diferenças. Muito bem. Tem a palavra o deputado Adalberto Costa Júnior. Muito obrigado.
fiquei com a percepção de que, afinal, nós estamos com o consenso de que o problema não é o petróleo. Ficamos aqui, pelas intervenções que eu ouvi, com uma claríssima certeza de que o problema é um problema de governação. Não do modelo, mas da postura. Do modo como não se governa com transparência. Do modo como se tem que deixar de confundir a coisa pública com o interesse individual. Do modo como se tem que deixar de constituir burguesia nacional à custa do erário público. E foi exatamente isto que eu aqui disse, e reafirmo. Aqui ninguém é contra os ricos, mas claramente temos que ter um sentido de orientação. Porque se nós não temos uma regra, uma ordem, é uma confusão, é o caos que se estabelece por aqui. E não adianta vir alguns discursos para nos tirar de um caminho de abordagem, que é um caminho correto, de identificação dos nossos problemas. Nós pensamos que a constituição das burguesias não pode continuar a fazer-se como se tem feito, porque desse modo nós vamos ter um acentuar dos problemas da crise. Porquê? Porque nós temos um país em que, efetivamente, há uma grande diferenciação entre, efetivamente, o nível de vida das pessoas. Nós temos uma pobreza extrema aqui mesmo ao nosso lado. Nós temos esta grande metrópole que é Luanda hoje, e a tendência é que se constituam grandes metrópoles por este país fora, agregados às cidades do litoral. Nós hoje temos uma periferia a viver em condições terrivelmente más e com dificuldades de todos os níveis. Vivem com falta de habitação, com dificuldades de acesso à escola, com problemas infinitos de sanidade, de saúde pública, com falta de emprego. Estes são problemas reais que nós temos que aprender a abordar. Porque o mau gasto daquilo que é bens públicos limita depois o país na solução dos problemas reais que o país tem. E este é um problema efetivo. E se nós não temos o bom senso, a humildade, ou o discernimento até, de identificar que temos problemas sérios, de identificar que estamos a gastar mal as nossas reservas, que estamos a gastar mal as disponibilidades que temos, nós não vamos fazer caminho. E então, é aqui, voltando de novo ao princípio, que eu digo, e aqui vou citar, não gosto de fazer isso, e eu sou daqueles que diz todos os governantes do MPLA têm que citar o Sr. Presidente da República nas suas intervenções. Mas para irmos para a dita diversificação da economia, o Sr. Presidente da República disse há muito pouco tempo. Levamos muito tempo a falar da diversificação e fizemos pouco, ou nada. E, efetivamente, este é o problema. Hoje estamos a querer fazer a diversificação da economia e não temos capacidade económica. E voltemos para o elemento fundamental. Aqui todo mundo falou da agricultura. Foi também apontada pelo Sr. Presidente da República. E eu vou citar aqui um caso que ocorreu na Assembleia. Hoje o Orçamento Geral do Estado destinou à agricultura menos de 1% do Orçamento Geral do Estado. Menos de 1%. Eu pergunto, como é que é possível nós termos capacidade de criar alternativas na diversificação numa área que é estratégica como a agricultura e não termos sequer 1% das disponibilidades para investir? Onde é que nós vamos caminhar? Estamos, de facto, a ser sérios quando estamos aqui a fazer um debate deste género? Claro que não. Não estamos, claramente. Temos que investir com muito mais cautela na educação, na formação de quadros. Foi identificado este como um dos grandes problemas que temos ao nível futuro. Nós estamos a ter, efetivamente, números, estamos a abrir universidades, mas estamos a ter um péssimo ensino primário. E estamos a levar às universidades pessoas mal preparadas, reconhecidamente, por toda a gente. E é preciso alterar estas posturas, senão não vamos construir futuro nenhum para este país. Mudar as atitudes, mudar os comportamentos, não tem nada a ver com o modelo de governação, volto a dizer. Potenciar a ação da Assembleia Nacional, é importante esta matéria, formar melhor os quadros e começarmos a pensar que, efetivamente, temos um país pleno de potencialidades. Mas o país pleno de potencialidades tem que ter incentivos ao investidor. E os nossos empresários estão depauperados. As falências estão aí a abrir-se diariamente. Nós falamos com as pessoas, andamos pelo país real. Os empresários com vocação empresarial estão a ser combatidos pelos empresários da política. É preciso reconhecer isto. Porque depois, quem não tem vocação, mas tem acumulação de capital, não tem soluções. E é um desperdício. E a expectativa de melhoria não ocorre. E, portanto, nós temos que ter, mais uma vez, o discernimento de identificar os problemas. E de debatê-los com a sociedade, com os parceiros. E de termos também um pouco a consciência
de que nós estamos num outro tempo. Nós não podemos passar a vida a de querer debater o futuro a olhar para o passado. Mas não podemos, de forma nenhuma. Não nos vai levar a lado nenhum. nenhum. Nós não podemos justificar atitudes de 2013, 2014, 2012 com a crise de 2009, como foi feito aqui há pouco pelo meu colega deputado. Justificou as dificuldades que o país teve em 2009 para não conseguir vir dizer-nos aqui qual foi o destino das reservas de 2011, de 2012, 2013 e 2014, recentes. E eu vou-lhe dizer, o destino destas reservas foram perdidas na forma não transparente como se está a fazer a gestão da coisa pública. Este é o seu ponto de vista, Sr. Deputado. Não tenho dúvidas e tenho contribuições. Eu Eu gostava de que me deixasse terminar. Não lhe interrompi. Não lhe interrompi. É só para lhe dizer então, para lhe dizer a sua opinião não é uma verdade absoluta, meu caro. Por isso não é que não é. é a sua opinião que pode querer manipular, não é? Tem a palavra, deputado da Posso continuar? Muito obrigado. É por isso que é rico o debate contraditório. No debate contraditório, nós damos a opinião que conscientemente pensamos que está a ser uma opinião positiva. Pode ser refutado, Sr. Deputado. Indiscutivelmente. O seu problema é que vai a um outro problema para ver se desvia a atenção. Não. Aqui estamos, efetivamente, a assumir que estamos num debate contraditório, democrático, plural e útil. É verdade. Absolutamente necessário para podermos identificar os nossos problemas e os caminhos de solução para estes problemas. E nestes problemas nós temos algum tipo de posturas que custa reconhecer, mas têm que ser reconhecidos. E eu vou voltar atrás para dizer o seguinte. Nós aprovamos a Lei da Probidade Pública, nós, país. Esta lei foi direcionada ao combate à corrupção. Foi direcionada ao combate a uma governação não transparente. Mas a Lei da Probidade Pública, na minha leitura, não trouxe grandes alterações do comportamento aos gestores públicos. Não trouxe. A leitura que eu tenho é que os gestores da coisa pública continuaram agrapados aos interesses da coisa pública associados ao seu interesse privado. E, efetivamente, nós, e agora vou-lhe dizer, debati muitas vezes na UNITA, como é que podíamos virar a página de um passado em que se constituiu, erradamente, é verdade, mas constituiu-se uma burguesia, que é a que existe hoje, e é com ela que nós temos que caminhar para o futuro. E como é que vamos fazê-lo? Eu, por exemplo, a mim, não me escandaliza nada